Quantas vezes você já teve sonhos doidos? Você fala, nossa, cochilei, sonhei, tinha uns sonhos doidos, encontrei uma menina na beira da rua que me abraçou, então eu estava num jardim, eu vi uns senhores lá conversando, mas é estranho, porque eu não conseguia entender por que eu estava nesse sonho. Não é. Isso é um encontro de fractalidade. A gente tem que entender que nós estamos numa rede fractada. A partir do momento que você consegue mapear seus fractais, onde ele estiver, te dá possibilidades, como uma antena rebatedora de você nesses lugares. E você começa a entender por que você está tendo esses sonhos. Nossa, eu sempre sonho com uma pessoa que eu não sei. Posso te garantir que você conhece. É você. É você em outro formato, é você em outro local, é você numa realidade paralela, é você em outra dimensionalidade. Nós não estamos só na Terra, gente. O mais interessante, na verdade, é que a educação consciencial não tem nada a ver com uma religião específica, mas sim é conhecer o universo que é você, porque quando você tem esse conhecimento e você consegue alcançar a partir da tua mente ou do teu psicossomático os registros acásticos, você vai entender que presente, passado e futuro estão acontecendo tudo agora. O teu futuro acontece a partir da tua observação de agora. Você pode mudá-lo a todo momento. Como acontece o princípio dessa projeção mental? Primeiro a gente tem que se conhecer. Você conhecendo você, conhecendo quem é você internamente, já tem até um ditado muito famoso, né? Conheça-te a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses. Você não pode pensar em sair se você não se conhece, porque você está habitando um universo, habitando uma consciência cósmica. Por mais que você está num corpo físico, numa órbita, num planeta, num determinado local no universo, você tem que entender que você está fractado, que você está numa experiência humana e que essa experiência, principalmente entre 3 e 4D, você tem que entender como sacar o que está dentro de você, qual é a porta, o portal, a tal da fenda, que a gente chama fenda que me dá o salto para fora, o salto para fora desse sistema. É muito difícil, não vou falar para vocês, tem gente que fala assim, eu já saí, já fui para Marte, já fui para Júpiter, fui para Saturno, tá legal. Eu acredito porque muitas coisas acontecem inconsciente até por conta de uma hierarquia. Existem muitos seres e muitas entidades que acompanham a nossa fractalidade desde o princípio, quando a gente vem experienciar nessa região. Alguns, vocês sabem que estão aqui prisioneiros, outros estão experienciando, e outros foram jogados aqui de gaiatos. E alguns estão até, não sabem nem por que está no oba-oba. O que está bom, eu vou manter, eu vou ficar. É importante entender esse processo, porque primeiro você tem que se reconhecer. Eu digo que desdobrar primeiro começa nos 5 sentidos, né? Pessoal, quando você fecha os seus olhos, se eu falar para você agora, fecha os seus olhos, respira lentamente. O que te vem à memória? O que te vem à mente? As pessoas têm essa coisa, tá tudo escuro. Não, respira. Respira. O que te vem à mente quando você fecha os olhos? Agora, o que te vem à mente quando você observa pela sua audição? Quando você observa pelo paladar, ou pelo olfato, ou pelo tato? Primeiro entender esses processos, né, dos nossos sentidos, para depois entender o processo dos nadis, né, dos chakras, porque aí você consegue entrar naquela frequência, né, ou na energia certa para conseguir fazer o primeiro desdobramento. As pessoas até me perguntam, mas o que eu sinto? Não dá para falar assim, olha, eu sinto dessa forma, você vai sentir igual. Não existe isso. Às vezes a receita não vale para a pessoa que está do meu lado, mas a partir daquela receita consegue criar mecanismo e experienciar aqueles exercícios a tal ponto que ela consegue entender primeiro internamente. Ela vai buscar aquela fagulha divina, aquele sol central que habita aquela existência. Nós somos muito maiores do que vocês imaginam. Nós somos infinitamente maior do que o próprio universo que está fora do nosso planeta. Entender isso nos dá a possibilidade de fazer esse tal de desdobramento. Você sai para uma localidade e com o exercício você consegue desdobrar sua mente para lugares mais sutis, né? A gente passa de 5, 6, 7, 8D. É importante a gente lembrar, tá, como eu estava falando, né, sobre a questão do desdobramento, e antes tem todo um cuidado, né, entender os tubos de luz, as esferas, as merkabahs, né? Sem isso, é muito complicado a pessoa sair com segurança. Ela vai sair, mas vai ser achada, vai ser monitorada. Muitas das vezes essas pessoas são colocadas dentro do arquétipo dela, vidas holográficas, arquivos com doenças que não existiam, e a partir da observação, né, daquilo que você está sentindo, que você fale para outra pessoa, o observador junto contigo vê o teu problema, aquilo colapsa e acontece. Então, primeiro você tem que aprender a romper com essas coisas, o que você vê do outro lado, as suas experiências ficam com você, você não vai falar em rodas de amigos, você não vai falar em rodas religiosas, até porque o desdobramento, ele não tem, você não precisa de uma religião. É importante confiar em você e confiar na fonte, essa fonte que você é. Por mais que você não acredite, talvez, na espiritualidade, nos seres dimensionais, né, você tem que entender que você está ativo, você é uma fagulha divina, querendo ou não, você está co-criando o tempo inteiro. Tudo que você pensa
está impactando do outro lado, e está impactando em outras realidades paralelas. A gente tem que entender que nós estamos pisando sobre uma terra, sobre um planeta, sobre Gaia, e a gente tem que entender que essa escola aqui tem que ser usada a nosso favor. Como nós estamos dentro de eu diria que nós estamos num presídio, mas esse presídio ele pode ser um pouco aliviado a partir do momento quando você usa ele a teu favor. A Matrix ela não precisa ser tão pesada, a partir do momento que você consegue se libertar de alguns aspectos, de alguns problemas de ego, né? Então, quando você consegue entender isso, consegue também perceber que você tem carcereiros em volta de você, né? E às vezes você é o próprio carcereiro, exige a tal que a gente chama de obsessão, as obsessões complexas, né? Então, quando você consegue entender esse aspecto, você consegue dar os seus primeiros passos. A visão remota, ela precisa muito do desdobramento mental, porque quando você desdobra o teu mental, quando você desdobra, você não precisa estar de olho fechado. Eu sei que é estranho falar isso para vocês, mas eu posso estar conversando com você e automaticamente eu posso ir a tal lugar. Então, às vezes, você desfoca da pessoa, às vezes a pessoa, nossa, você foi a outro lugar, né? Já viu quando a pessoa fala, nossa, você foi a outro lugar, você estava onde? A pessoa às vezes não sabe, mas ela foi a algum lugar, voltou. Mas quando você consegue doutrinar isso, consegue trabalhar com o desdobramento mental, a visão remota, você vai entender que se te der uma latitude, uma longitude, você consegue chegar. E às vezes eu estou perto da pessoa e a gente fala desse entrelaçamento, que é quando tua mente ela começa a entrelaçar com a energia da outra pessoa. Não entrelaça com a mente da outra pessoa primeiro. Primeiro é com o campo energético dela, né? Porque às vezes a pessoa está totalmente suja, totalmente cheia de miasmas. Mapear fractalidade, o que é isso? Quantas vezes você já teve sonhos doidos? Você fala, nossa, cochilei, sonhei, tinha uns sonhos doidos, encontrei uma menina na beira da rua que me abraçou, então eu estava num jardim, eu vi uns senhores lá conversando, mas é estranho que eu não conseguia entender por que eu estava nesse sonho. Não é. Isso é um encontro de fractalidade. A gente tem que entender que nós estamos numa rede fractada. A partir do momento que você consegue mapear seus fractais, onde ele estiver, te dá possibilidades, como uma antena rebatedora de você nesses lugares. Então, o teu fractal ele pode se comunicar com você a partir da mente, a partir do desdobramento remoto da visão, e você começa a entender por que você está tendo esses sonhos. Nossa, eu sempre sonho com uma pessoa que eu não sei. Posso te garantir que você conhece. É você. É você em outro formato, é você em outro local, é você numa realidade paralela, é você em outra dimensionalidade. Nós não estamos só na Terra, gente. É muito importante entender que o mesmo átomo que vibra aqui, vibra em outra instância do universo. E a partir da tua observação, as coisas começam a acontecer. Quando acontece o colapso das ondas, você começa a entender o que está acontecendo em volta de você. Porque a gente, quando começa a falar sobre viagem astral, desdobramento mental, a gente entra muito nessa questão da física quântica. Não tem como fugir dela. O mais interessante, na verdade, é que a educação consciencial não tem nada a ver com uma religião específica, mas sim é conhecer o universo que é você, porque quando você tem esse conhecimento e você consegue alcançar a partir da tua mente ou do teu psicossomático os registros acásticos, você vai entender que presente, passado e futuro estão acontecendo tudo agora. O teu futuro acontece a partir da tua observação de agora. Você pode mudá-lo a todo momento. O passado talvez você consiga corrigir e descobrir algumas falhas na Matrix que estão tentando, de alguma forma, as pessoas que estão aqui por algum projeto, um projeto divino, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, porque nós não estamos aqui a passeio. Por mais que você ache que a tua vida é boa ou que a tua vida é péssima, do outro lado nós somos todos iguais. Entender aquela máxima que amar o próximo como a ti mesmo, você vai entender que ele já falava sobre isso, do teu fractal, porque o outro é você. Eu ter esse respeito e entender, eu começo a criar uma rede, um entrelaçamento, em que a gente consegue entender aonde a gente está, para onde a gente vai, e a gente consegue emprestar para o outro a nossa visão. Agora, eu sei que muitas pessoas vão perguntar, pô, então é difícil pra caramba fazer o desdobramento. Não é. Você faz. A partir do momento que eu estou falando com você, deve estar vindo algumas imagens na sua mente. Isso já está te dando uma capacidade de dizer que você já está indo em algum lugar buscar informação. Mas, pô, você estava falando, nossa, já estava imaginando em tal lugar. É isso aí. A primeira coisa é acreditar, ter a consciência que a imaginação ela influencia tudo que está ao teu redor. É porque nós perdemos essa capacidade. Quando nós saímos da infância para a pré-adolescência, nós paramos de usar um dos maiores poderes que nós temos, que é a imaginação. E a partir pelo aspecto da imaginação que você cura, que você muda a tua realidade, que você se torna uma pessoa melhor, que você adquire o que você quer. Porque quando você, o poder da mente, eu quero um carro, então você fica pensando no carro. Você não tem que pensar milhões de vezes no carro, você sabe disso. Você deu o comando, eu quero o carro, e acredita que aquele carro está chegando. Porque é assim que a criança pensa. Ela não fica. Você nunca vai ver uma criança imagina assim, meu amigo. Não, ele acredita no amigo invisível, o amigo está ali. Ele acredita que está brincando com um pedacinho de madeira, que ele é um carro, que ele é um carro. A mente dele cria aquele carrinho. Então, é importante a gente resgatar esse princípio, né? Entender que a nossa imaginação, o poder mental, a força de vontade, o poder da mente aplicado sobre uma questão, você consegue realmente solucionar problemas, desdobrar no astral, desdobrar mental.